Gente, vamos lá então para essa gravação que vai falar sobre as religiões ali, a virada da pré-história para a Idade Antiga. E as formas, né, as primeiras formas de manifestação da religiosidade, da espiritualidade naqueles tempos, tal. Vocês vão ver aqui, conforme eu for apresentando o vídeo, vão aparecer basicamente duas formas, né, de religião. Uma mais predominante e uma outra mais isolada, né? A maior parte das civilizações que se tem notícia eram politeístas, né? E uma delas, que é a do povo hebreu, que a gente vai ver, ela era a única, monoteísta. Peraí, vamos pensar essas palavras, né? Politeísmo, monoteísmo. Poli quer dizer vários. Lembra quando vocês aprendem em língua portuguesa? Polissílaba, várias sílabas. Muito bem, agora aqui. Politeísmo. Teísmo vem da palavra tel. Tel quer dizer Deus, divindade. Politel, politeísmo, vários deuses, várias divindades. Por exemplo, quem quer, sei lá, se formar como padre, como pastor, estuda, por exemplo, teologia. Tel, Deus, logia, estudo, estudo de Deus. Quem não acredita em Deus é ateu. A é negação, tel é Deus. Tudo bem? Então, quando a gente usa o termo politeísmo, a gente está falando na crença em vários deuses. Por outro lado, monoteísmo. Lembra? Monossílaba, uma sílaba. Mono, um. Monarquia. Mono, um. Arquia, poder. Poder de um. O rei, o monarca. Monoteísmo. Mono, um. Tel, Deus. Monoteísmo é a crença em um Deus só. Então, basicamente, é essa a ideia. Tá. Lembra que a gente falou lá dos rituais dentro da caverna, né, das pinturas rupestres, que eram rituais sagrados, muitas vezes, de agradecimento aos deuses da natureza, aos espíritos da natureza, o espírito do ar, o espírito das águas e etc. Né? A gente chamou aquilo de xamanismo, de animismo. Pois bem, essas formas de expressar essa ligação com a divindade, esse religare, religião, ligar o humano a Deus, ou aos deuses, né? Essas primeiras expressões xamânicas, animistas, de crença e contato com os espíritos, ela vai passar a ganhar, digamos assim, nomes nos povos em que elas vão aparecer. E é isso que eu quero mostrar aqui hoje, né? Então, vocês vão, como que vai ser isso na China, como que vai ser na Grécia, em povos da Europa, da América. Tudo bem? Vamos lá? Tem algumas imagens para a gente ver. Então, por exemplo, na África, a gente sabe que a África tem vários povos, né? Mas eu separei dois aqui. Os egípcios e os iorubás. Né? Existem muitos deuses egípcios, tá? Esses daqui são só os principais. Então, Ra, Horus, Osíris, Ísis, né? Todos eles com as suas histórias, seus mitos, sua cosmogonia, né? Cosmogonia quando se explica como é que surge o cosmo, né? E os seres humanos e a história desses deuses tal, na África e na África, no Egito, né, porque o Egito fica na África, mas também aqui, por exemplo, entre os povos iorubás, né, que de certa forma são bastante conhecidos no Brasil, porque muitos povos vieram escravizados, né, para cá na Idade Moderna, século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, e trouxeram algumas dessas divindades que eles chamam de orixás, né, mas enfim, isso a gente vê com mais detalhes mais para frente, tá? Então, por exemplo, Oxalá e Iemanjá é bastante popular, entre outros tantos aqui. Ou seja, vários deuses aqui, vários deuses ali. Repara que existem outros povos, eu poderia ter colocado outras imagens, tá? Mas aí é só para ilustrar, só para vocês terem uma noção
de que são politeístas. Isso na África. Na Europa, então aqui, por exemplo, deuses celtas, né? E aqui, por exemplo, os deuses gregos, que são mais conhecidos da gente, né? Então, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Mercúrio, Apolo, Hefesto e etc. Vários deuses de novo. Cada um representando, tanto aqui quanto aqui, representando elementos. O elemento do fogo, o elemento do ar, da terra, né? Muitas vezes representando características humanas, né? Então, o deus da guerra, o deus do amor, a deusa da sabedoria, né? Do conhecimento, da cura, né? Isso para todos eles. A ideia é sempre a mesma. Muda o nome desses deuses, né? Ó, no caso da Ásia, então, vários povos também, mas eu separei dois. Aqui estão os persas, mais conhecido é Mitra, talvez, né? E aqui os deuses hindus, né? Ó, Ganesha, Brahma, Vishnu. Tudo bem? Vários deuses, politeísmo. Aqui na Ásia, eu peguei do Japão e da China, né? No Extremo Oriente, na verdade, né? Tem a história de Panku, no caso dos japoneses também, de novo relacionados aos elementos, tá vendo? Elemento fogo, elemento gelo, o elemento ar. Essa tá com uma carinha de anime, né? Desses desenhos mais modernos e tal. Claro que eles não eram desenhados dessa maneira lá na época, mas aqui é só pra gente ter uma noção, né? Ó, no caso da América, eu peguei aqui, por exemplo, os deuses... três deuses, né? Tupis, o Tupã, mais conhecido, né? E os deuses incas. Os incas, a gente vai estudar esse ano aqui. Os incas, eles viviam naquilo que hoje a gente chama de Peru e Bolívia, né? Então tem o deus Inti, que é o deus Sol, Viracocha, Pachamama, vários deuses. Isso na América. Na Oceania também, ó. Deuses havaianos e deuses da Polinésia. São nomes mais distantes, né? Que esse tipo de cultura não chega tanto pra gente aqui pelo distanciamento, pela questão histórica também, né? Mas repara que são muitos deuses também. De novo, relacionados a elementos ou a forças da natureza, ou da guerra, da paz, do amor. Pois bem, esses são os politeístas, né? Mas eis que nesse ponto do planeta, tá vendo? Aqui é a África, isso aqui tudo é a Ásia, né? Aqui tá a Europa. Nesse cantinho da Ásia, aqui ampliado, né? Aquilo que a gente chama de Israel hoje, é onde vivem hoje os judeus. Os judeus de hoje são os antigos hebreus. Os hebreus viviam nessa região aqui, né? Onde que a gente ouve falar a história dos hebreus? Num livro sagrado deles chamado Torá, que os cristãos conhecem mais por Antigo Testamento. Esse é o único povo que acreditava e continua acreditando na existência de um Deus só. Bem, por isso que eu escolhi essa imagem aqui, normalmente como esse Deus é representado, né? Estando nos céus e, nesse caso aqui, dando apoio para os seres humanos. A gente vai detalhar essa história do povo hebreu, sim, quando a gente for falar dos hebreus, quando a gente for falar do judaísmo, do nascimento do cristianismo, desenvolvimento do cristianismo, até se espalhar pelo mundo ocidental e chegar aqui, tá bom? Enfim, essa aula serviu só para a gente entender que naquele período histórico de passagem da pré-história para a Idade Antiga, esses deuses começam a ganhar nomes e essas histórias começam a ser pensadas, em alguns casos escritas e em alguns casos não escritas, mas só passadas de pai para filho. Tudo bem, gente? Só para vocês terem essa visão geral. Então é mais ou menos isso. Vamos parando por aqui. Valeu!